Olá, sou a professora Giancarla Bombonato e vamos hoje passar algumas dicas de língua portuguesa especificamente para o concurso do TJ Alagoas. Então, temos aí a banca FGV, é uma banca que trabalha muito com contexto. Então, se você olhar, por exemplo, no edital, a parte de língua portuguesa, a banca trabalha basicamente com significação contextual, sentido, semântica. Inclusive, ela deixa uma observação no final do edital de língua portuguesa, explicando que as questões vão ser feitas com base na significação contextual. Então, é importante que você entenda que tudo parte do texto. E essa relação com o texto é muito importante. Então, o contexto é determinante na hora de você resolver uma questão, pensando agora no concurso do TJ Alagoas. Vou começar agora a primeira dica em relação à tipologia textual. Claro, se você vai ter textos como base, a banca trabalha muito com a ideia de você entender e classificar os textos quanto à tipologia. Então, vou destacar aqui o seguinte: nós temos algumas tipologias que são muito utilizadas. Então, texto argumentativo. O que é que você vai pensar em texto argumentativo? Aqui é um texto em que vai aparecer opinião. Então, para o texto ser argumentativo, é preciso que você tenha uma opinião marcada. Então, tem que haver uma opinião para que ele seja argumentativo. O texto injuntivo é um texto que dá uma ordem. Então, sempre que você tiver algum tipo de texto em que há uma ordem a ser cumprida, um manual de instruções, verbos no imperativo, então geralmente você vai perceber que há uma injunção, alguma coisa que deve ser feita por meio de uma ordem. Texto descritivo, a base é descrever algo. E aqui, a minha dica é que você vai encontrar muitos adjetivos. Os adjetivos, eles vão caracterizar, então você vai ter muitas caracterizações aqui, porque a descrição é dizer como é alguma coisa, grande, alto, baixo, claro, escuro, nessa perspectiva. Texto narrativo, a base sempre vai ser narrar algo, contar uma história, e você vai perceber que há uma sequência lógica de fatos. Muitas vezes predominam os verbos no pretérito, que você conta algo que aconteceu, então é bem comum você encontrar narrações no meio. E o texto expositivo, qual a diferença entre expositivo e argumentativo, por exemplo? No argumentativo você vai ter sim alguns fatos, um assunto, mas junto a ele há uma opinião marcada. No texto expositivo você apenas tem informações, você vai ter aqui alguns de fatos, vai haver informações, mas a diferença é que você não vai ter, por exemplo, uma opinião marcada. Aqui sim a opinião e aqui não. Então, a tipologia textual basicamente é essa. Você vai ter que encontrar no seu texto marcas disso daqui. Tá, eu posso encontrar um texto com tudo isso de uma vez só? Pode. Geralmente, um deles vai predominar. Então, você pode encontrar, às vezes, um texto argumentativo, trechos narrativos, trechos descritivos, mas você percebe que predomina a opinião. Então, tem que ler o texto como um todo e perceber o que é que se destaca mais naquele texto. A argumentação, a ordem, a narração, então é isso que você tem que perceber. Muito importante identificar a tipologia. Não são questões difíceis. O que vai dificultar aqui, às vezes, é um texto que a banca pode trazer, um texto mais complicado, um texto literário, mas a princípio a regra não é difícil aqui. Aproveitando, em relação à semântica também, trouxe aqui agora a parte de aspecto verbal. O que é isso? Bom, todo verbo ele vai aparecer num tempo verbal específico. Então, você tem aí os tempos verbais, eles têm significados. Eu destaco aqui a ideia de aspecto verbal, por quê? Aspecto verbal é o sentido que aquele tempo tem. Cada tempo verbal tem um sentido diferente. E isso é importante que você entenda. Então, por exemplo, trouxe aqui apenas o presente e os pretéritos do indicativo, que são os mais cobrados. O que você vai lembrar apenas? O modo indicativo é algo que indica uma certeza e o modo subjuntivo é algo que sempre indica uma dúvida. Tá? Quanto aos modos verbais, você não vai ter muita dificuldade. Aqui, a dificuldade é em relação aos tempos dos verbos, especialmente os do indicativo. Então, por exemplo, o presente do indicativo, ele tem muito uma característica de ser atemporal. Como assim? Quando você usa um verbo no presente, ele não está amarrado a começo, meio e fim de alguma coisa. Ele simplesmente acontece.
Então, dificilmente você vai ter uma marca quando o verbo é no presente, de quando começou ou terminou algo. Simplesmente acontece. É mais uma perspectiva, você constatou alguma coisa, usa o presente. Os pretéritos, cada um deles tem um sentido diferente. Então, por exemplo, o pretérito imperfeito, a marca aqui são ações habituais, é algo que é habitual, rotineiro, é algo que acontece com frequência no passado, tá? Tem que ser alguma coisa que é hábito. Geralmente, quando você vai fazer uma descrição no passado, você usa esse pretérito e você vai ter assim, por exemplo, eu corria todas as tardes quando tinha 15 anos. Eu ia à escola com meus amigos. Eu era muito bagunceiro. Então, você tem o pretérito imperfeito. São ações rotineiras, repetitivas, habituais no passado. Já o pretérito perfeito, nós temos aqui, eu destaquei ainda para você, essa situação aqui. O pretérito perfeito, ele se divide em simples e composto. E isso muda também no sentido. Qual a diferença entre pretérito simples e composto? Quando o tempo é simples, eu tenho um verbo só. Quando o tempo é composto, eu tenho dois verbos, é uma locução verbal. Então, por exemplo, pretérito perfeito simples é uma ação acabada, tá? É uma ação acabada, terminada no passado. Se eu colocar assim, eu estudei muito, ponto. Estudei, um verbo só, pretérito perfeito simples. O pretérito perfeito composto, você vai fazer uma locução verbal. E aqui é uma ação que ela começa no passado e se estende, se prolonga até o presente. Por exemplo, eu tenho estudado muito. Quer dizer, eu comecei a estudar no passado e ainda não parei. Não tem fim. Ela tem um começo no passado, mas não tem um fim. Então, você vai ter esse tempo composto. Eu estudei muito, pretérito perfeito simples. A ideia de ação acabada. Eu tenho estudado muito, pretérito perfeito composto, uma ação que começa no passado e se prolonga, se estende, sem marcar um fim. Tem um começo, mas não tem um fim. E o mais que perfeito, você também vai encontrar simples e composto. O que acontece? Eu não deixei diferença aqui, por quê? Tanto simples quanto composto, você vai ter o seguinte, aqui você vai ter uma ação anterior a outra e tudo no passado. É uma ação anterior a outra no passado, uma ação no passado anterior a outra também no passado. Essa é a ideia que nós temos do pretérito mais que perfeito. Então, quando a gente trabalha com essa relação aqui, tenha esse cuidado de perceber isso. Independentemente de ser simples ou composto, o sentido é o mesmo. Então, isso é aspecto verbal. O que é que o tempo verbal me dá de sentido, de significado, tá? Não é só marcar passado, presente e futuro. Existem essas definições aqui porque cada tempo tem um sentido diferente, tá? E o subjuntivo não importa o tempo. Ele praticamente trabalha com a ideia de dúvida, certeza, possibilidade, probabilidade. É basicamente isso daqui, tá? Aí eu destaquei aqui uma outra condição importante que é o significado contextual. Por quê? Significado contextual, nós temos aí um número muito grande de palavras. As palavras têm uma classificação, mas não é fixa. Por exemplo, a classificação, o nome, a nomenclatura é fixa, mas nós temos palavras que oscilam, que elas podem ter outros sentidos de acordo com a frase. Por exemplo, a palavra até, originalmente é uma preposição, tá? Se eu falar para você assim, ó, vou até a sua casa. Beleza. Então, vou até a sua casa, aqui você tem uma preposição, tá? Esse até vai indicar um deslocamento, então eu tenho uma preposição aqui. Agora, se eu falar assim pra você, ó, até a sua casa precisa de pinturas, tá? Então, até a sua casa precisa de pintura. Aqui eu posso trocar esse até por inclusive. Inclusive a sua casa precisa de pintura.
Quando eu faço essa troca, esse até não é mais preposição. Esse até passa a ser um advérbio. E eu só percebo isso pelo contexto. Esse significado contextual é a essência das provas da FGV. O com, por exemplo, preposição com. Dependendo da frase que eu tenho, eu posso ter sentidos diferentes, tá? Se eu falar assim pra você, ó. Esperei com entusiasmo sua chegada. Esperei com entusiasmo sua chegada. Tá, eu esperei, eu estava de que modo? Como é que eu estava? Ah, entusiasmada, eu esperei com entusiasmo. Então, aqui eu estou apenas mostrando como eu estava, como eu me sentia. Agora, se eu falar para você assim, ó, saí com meus amigos. Aqui já muda o sentido. A preposição com já não vai indicar o modo como eu saí, mas com quem eu saí. E esse significado só é contextual. Eu só percebo isso no contexto, sempre no contexto, tá? Outro exemplo, com o como. Como tem uma palavra que pode acontecer isso, ó. Se eu pegar o como, ele tem várias possibilidades, tá? Se eu falo pra você assim, ó. Estudou tanto como ele. Estudou tanto como ele. Então, eu estou agora fazendo uma comparação. Esse como, ele estabelece uma comparação. Você estudou tanto como ele. Então, tem uma comparação agora aqui, tá? Agora, se eu falar para você assim, ó. Comprei alguns presentes. Vírgula, como. Agora, eu vou enumerar. Como? Bonecas, bolas, tudo mais. Então, nesse caso aqui, esse como já dá um exemplo, é uma exemplificação. Então, aqui eu tenho um elemento comparativo e aqui uma exemplificação. Como é que eu percebo isso? Sempre olhando o contexto. E a palavra grande, eu trouxe aqui porque é um adjetivo, também tem essa perspectiva. Por exemplo, se eu falar para você assim, ó, esta é uma obra grande, tá? Ou eu inverter agora a frase, colocar assim, esta é uma grande obra. Veja aqui, a posição do meu adjetivo muda o sentido. Quando eu falo é uma obra grande, a extensão dela, ela é grande. Uma grande obra, aí eu falo, é uma obra importante, tem muita significação, importância social e tudo mais. Então, veja que a posição do meu adjetivo em relação ao substantivo altera o sentido. Mas isso é só percebido no contexto. Então, é importante perceber essa relação contextual que existe quando você trabalha com o emprego de algumas palavras. A regra é fixa em relação à morfologia, às nomenclaturas. Mas as palavras no contexto podem mudar, existem muitas possibilidades. Você pode ter verbos que acabam sendo substantivos, advérbios que viram substantivos também, então depende da frase, pode muita coisa acontecer em relação a uma frase. Continuando, vou falar um pouco das vírgulas. Vou destacar aqui algo que é muito importante e muito usado com o emprego de vírgulas, que são os termos intercalados ou deslocados, ou seja, termos que estão entre, quando a gente fala intercalados, estão entre alguma coisa. Por exemplo, entre sujeito e verbo e complemento, entre alguma coisa. E deslocados fora do lugar normal. Um dos termos intercalados que é muito comum você encontrar são o aposto, tá? O aposto, a oração adjetiva explicativa, que geralmente eles vêm intercalados porque eles se ligam ao substantivo. Então, olha esse exemplo aqui, ó. O verão... A fase principal é esse daqui, ó. O verão começa em dezembro. Então, eu tenho o meu sujeito aqui e olha o verbo aqui começar. Entre o sujeito e o verbo, eu tenho estação mais quente do ano. Isso daqui é o meu aposto. E essa primeira vírgula aqui é companheira desta vírgula. As duas vêm juntas e as duas, nesse caso, as vírgulas, elas isolam um termo que é classificado como aposto. Então, a função
As vírgulas aparecem muito quando você tem termos intercalados ou deslocados, porque elas isolam esses termos. Eu posso, por exemplo, trocar as vírgulas por travessões, por parênteses, sem problema nenhum, porque eles estão intercalados. Claro que as vírgulas não são somente para isso, mas uma grande parte do emprego das vírgulas é em relação a termos intercalados. Aqui também você tem o vocativo, que tem que vir pontuado. Então, temos que vem sempre no meio de alguma coisa. Aqui é o exemplo entre sujeito e verbo. Pode vir entre verbo e complemento sem problema nenhum, tá? Então, atenção em relação ao emprego de vírgulas. E as vírgulas também podem mexer no sentido, tá? Destaque quando você tem oração adjetiva, explicativa e restritiva. A oração restritiva vem sem as vírgulas, porque daí, como não há vírgulas, o sentido é restritivo. A oração explicativa, ela vem sempre entre vírgulas e pelo fato de ela estar entre vírgulas, ela tem sentido explicativo. Então, um destaque aqui para você recordar um pouco, quando você vai trabalhar com a oração subordinada adjetiva, tá? Lembre-se de que com as vírgulas explica, sem as vírgulas restringe. E isso é o que classifica a minha oração adjetiva. Outra parte importante em relação às provas aplicadas pela FGV é entender o que é coordenação e subordinação, tá? A banca também trabalha com essa lógica para você identificar os períodos, se eles são coordenados ou subordinados. Aqui uma dica bem simples para você matar de cara uma questão dessas, tá? Por exemplo, as orações coordenadas podem ser assindéticas. As assindéticas, elas não têm conjunção, não são iniciadas por conjunção. E as orações coordenadas sindéticas, como é que eu vou saber que ela é sindética? Porque ela vai ser iniciada por uma conjunção coordenativa. Então, quando houver uma conjunção coordenativa, você vai ter lá aditiva, alternativa, adversativa, conclusiva e explicativa. Se houver uma dessas conjunções, você vai ter sim ali uma oração coordenada sindética. Para eu saber quando é subordinada, aí a lógica é a seguinte: uma oração subordinada, ela vai ter também um início com algum tipo de conectivo. Aqui, a coordenada sindética começa com a conjunção coordenativa. A oração subordinada substantiva, ela é iniciada por uma conjunção subordinativa integrante, que a gente acaba chamando de CSI. Então, quando você tem uma CSI, você vai ter uma oração subordinada substantiva. Para a oração subordinada adjetiva, aqui você vai sempre ter um pronome relativo. O pronome relativo é ele quem inicia a minha oração subordinada adjetiva. E a oração subordinada adverbial, você vai ter aqui as nossas conjunções subordinativas adverbiais. Conjunção subordinativa adverbial. Então, para você conseguir entender quando é uma ou quando é outra, claro, tem que conhecer e saber identificar todas as conjunções e saber encontrar um pronome relativo. Então, são as conjunções e os pronomes relativos que vão determinar quando é uma e quando é outra classificação. Então, encontrou um período em que você ou não tem conjunção aqui e ou uma oração com conjunção coordenativa, o período é coordenado. Se houver um tipo de estrutura em que há CSI, pronome relativo ou conjunção adverbial, o período é subordinado. Então, cuidado muito com essa noção, tá? Às vezes, você pode encontrar um período em que há as duas conjunções, tanto coordenada quanto subordinada adverbial, pode acontecer sim, tá? Aí é o período misto, porque você junta tudo e há os dois tipos de processos aqui, tanto de coordenação quanto de subordinação. Então, fique atento nessa relação aqui. Para identificar cada uma delas, sempre é o comecinho. Sempre olhe o início. É esse início que vai determinar quando é uma coisa e quando é outra. Sempre dessa perspectiva. Uma dica também, lembre-se de que as orações subordinadas substantivas,
elas têm funções sintáticas e você vai se lembrar lá dos termos da oração, tá? Então, por exemplo, você pode ter uma oração subordinada substantiva com a função de sujeito, de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto. Então, pode sim predicativo também. Pode acontecer de você encontrar uma oração subordinada substantiva e você sabe que ela vai ter sempre uma função sintática, tá? Outro tipo de situação bem importante que é muito comum, o emprego de vozes verbais. Tá, como é que eu vou saber quando um verbo está na voz ativa, na voz passiva ou na voz reflexiva? Aqui a relação com o sujeito. Por exemplo, na voz ativa, o que é que você tem que lembrar? O sujeito faz a ação do verbo, ele pratica a ação do verbo. Na voz passiva, o sujeito ele recebe a ação do verbo, ele não faz, ele apenas recebe. Na voz reflexiva, o sujeito faz e recebe ao mesmo tempo. Então, olha a relação que você tem que ter. Para eu saber classificar ativa, passiva ou reflexiva, sempre eu tenho que olhar o sujeito. Qual é a relação dele com o verbo? Sempre desse jeito. Então, por exemplo, vou pegar aqui um exemplo, ó. O aluno fez a prova, tá? Ponto. Então, vamos lá. Quem fez a prova? O aluno. E quem realizou a ação do verbo fazer? O aluno também. Então, veja que o sujeito, que é o aluno, ele também faz a ação do verbo, que é aqui o verbo fazer. Por isso que é voz ativa. Agora, se eu fizer a frase assim ao contrário, ó. A prova foi feita pelo aluno. Então, veja aqui. O que foi feita? A prova. Então, beleza. A expressão a prova é o sujeito da locução foi feita. Perfeito. Agora, quem realizou a ação de fazer algo? Não foi a prova que fez ela mesma. Alguém fez a prova. Então, veja aqui, o sujeito ele recebe a ação. A prova, que é o sujeito, recebeu a ação de ser feita. Quem realizou a ação foi o aluno, que aqui é o meu agente da passiva. Então, na voz passiva, o sujeito não faz, ele apenas recebe a ação. E na voz reflexiva, você tem um sujeito que faz e recebe, tá? Ele se inscreveu para a prova. Então, vamos lá. Quem se inscreveu para a prova? Ele. Inscreveu quem? Ele mesmo. Então, na voz reflexiva, o sujeito, ele tanto faz a ação de inscrever e recebe, porque escreveu ele mesmo. Então, isso é voz reflexiva. Na voz reflexiva, você vai encontrar sempre verbos pronominais. Sempre tem que ser um verbo com pronome. Você vai ter aqui, ó, me, te, se, nos, vos. Sempre vai encontrar um verbo com pronome. E lembre-se da voz passiva, aqui ela é analítica, porque eu tenho dois verbos, uma locução verbal. E eu tenho também a sintética, que é o verbo com a palavra ser, que a lógica é a mesma. Independentemente de ser voz passiva sintética ou analítica, o sentido é o mesmo. O sujeito recebe e não faz nada, somente recebe a ação. Então, essa diferença é importante, porque a banca às vezes pede para você apenas identificar, geralmente ela pede se identificar. Indique uma frase em que o verbo está na voz ativa, ou a frase em que o verbo está na voz passiva. É só você olhar a relação do verbo com o sujeito. Então, quando existe o sujeito que faz a ação, voz ativa. Sujeito recebe, voz passiva. Sujeito faz e recebe, voz reflexiva. E para terminarmos aqui as conjunções. Conjunções são sempre conectivos. Qual a importância disso? Aqui, as conjunções sintaticamente não fazem nada. Elas não têm função sintática, elas não exercem função sintática nenhuma. Simplesmente elas são conectivos.
Então, a relação mais importante das conjunções é a semântica. O que é semântica? Semântica é significado. Então, sempre que você encontrar uma conjunção, você tem que perceber qual a relação dela com outro período. Então, a conjunção, a base dela é estabelecer qual a relação entre os períodos ou entre as orações. Se você tiver, por exemplo, uma conjunção causal, uma vez que, quer dizer que a partir do uma vez que tem uma causa em relação a outra coisa. Sempre que você tem uma conjunção causal, visto que, uma vez que, porque, porquanto, que são conjunções causais, sempre há relação de causa e consequência. Então, a relação semântica, quando há uma conjunção causal, é causa e consequência. Quando você tem uma conjunção, por exemplo, final, quer dizer, você tem uma finalidade em relação a algo que foi dito. Então, para que, a fim de que, sempre há uma ideia de finalidade. Então, para que você tenha esse cuidado, as conjunções, elas são palavras importantes porque elas conectam, ligam períodos, ligam orações, ligam termos. Quando elas fazem isso, estabelece uma relação semântica, tá? Então, se tiver uma conjunção no entanto, você vai saber que a partir do no entanto existe uma ideia de adversidade em relação a outra coisa. Aí são oposições de ideias. Então, perceber essa relação é importantíssimo, até na leitura de um texto. Às vezes você não entende um texto e não compreende muito bem, porque você não percebeu que ali havia uma conjunção. E essa conjunção estabelece sempre uma relação de sentido, tá? Por que eu digo isso? Porque de todos, pode perceber, se a gente for olhar todas as regras aqui, as dicas que foram passadas até agora, praticamente o que é muito comum a quase todas elas é a ideia da semântica. A banca trabalha muito com sentido, com significado, então fique atento a isso. Principalmente em questões de compreensão, de o que está implícito. Tudo o que está implícito é porque está subentendido. O que está explícito é o que está escrito. Então, você tem que fazer essa relação. Sempre cada enunciado vai pedir para você dar um enfoque em relação a algo. Então, fique atento. Quando a gente fala em tipologia textual, você tem que olhar sempre o que há de sentido em relação ao texto. Se eu trabalho com vozes verbais, sempre eu olho o sentido do sujeito. Significado contextual. Nós temos muitas regras que a regra pela regra não dá conta de responder uma questão. É a regra, mas aliada ao contexto. Então, a dica principal, pensando em FGV, é semântica. As questões praticamente são pautadas nisso, especialmente quando você tem significação contextual, compreensão de texto, interpretação de texto, denotação, conotação, que é sentido figurado. Então, cuidado muito com isso. Fique atento a essa perspectiva que a banca traz para você nas provas. Sempre analise a regra no contexto, nunca a regra pela regra, que aí eu tenho certeza que você vai fazer uma boa prova, tudo bem? Então, palavra de ordem para a gente fechar aqui nossas dicas é: sempre que eu penso em provas da FGV, uma das características mais importantes é ver a regra no contexto, na frase, naquele texto de referência. É ali que você consegue fazer uma boa prova e entender que muitas vezes a melhor resposta é aquela menos pior. Às vezes, numa questão de múltipla escolha, você não acha mais bonita. Você acha a alternativa menos pior, que é aquela que tem mais relação com o texto, está mais adequada ao que foi pedido no enunciado. Legal? Então, excelente prova para você e até aí o nosso próximo concurso.